E aí a gente entra na escala, né, de liberdade financeira, porque até aqui a gente entende o conceito geral, mas aí a gente pensa, será que eu sou uma pessoa livre financeiramente? E essa foi uma pergunta que a minha orientadora de mestrado se fez, né, junto com o grupo de pesquisa dela, e publicaram um artigo. Eu vou comentar 2 artigos dela, que foi o artigo da escala de validação de liberdade financeira e também o artigo que depois ela faz relacionando a liberdade financeira com a alfabetização financeira, que é o que a gente vai ver logo depois que eu explicar a escala. Eles fizeram, ela junto com um grupo, né? E só para que vocês entendam, foi feita, essa pesquisa é brasileira, feita no Brasil, feita com brasileiros e publicada no exterior, numa revista de comportamento financeiro, mas ela foi feita no Brasil. Várias vezes me perguntam, né? No Brasil não temos pesquisas e tal. Esse é um exemplo claro de uma pesquisa desenvolvida no Brasil. E a Kelmara, que é a professora que conduziu, né, esse projeto, ela conhece muito de estatística e de validação de escalas. Não sei se depois ela chegou a se formar em estatística, eu acredito que sim, mas quando eu estava fazendo meu mestrado, ela estava cursando a faculdade de estatística, então para dar ainda mais respaldo nessa construção, né, de pesquisas que realmente sejam tecnicamente também corretas do ponto de vista estatístico e tenha tudo isso bem embasado. E aí, uma das coisas que ela tem feito com bastante frequência é validar escalas, que é validar questionários, que aí a gente consegue entender se eu tenho ou não essa liberdade financeira. E aí uma crítica que ela faz, né, junto com os outros autores dentro do artigo, é dizer assim, olha, esse é um tema que é muito falado, né, do ponto de vista mais senso comum, digamos assim, não tem essa palavra no artigo, mas didaticamente explicando. Então, no senso comum se fala muito sobre liberdade financeira, liberdade financeira, liberdade financeira, mas do ponto de vista científico, essas discussões ficam muito mais na via filosófica e nós não conseguimos ter estudos empíricos que realmente nos deem um direcionamento sobre o que é esta liberdade e se eu tenho ou não tenho essa liberdade para que nós possamos mensurar, né, nosso nível de liberdade financeira. E aí o objetivo do estudo foi justamente esse, construir uma escala que pudesse nos dar essa compreensão, tá? Eu já entendi os conceitos bases vindo dessa seara filosófica, do Albert Bandura, do conceito de bem-estar financeiro, mas agora vamos ver uma escala. Então, eles fazem todo um protocolo de validação de escala, começando com uma pesquisa mais em profundidade, depois construção dos indicadores, e aí sim a validação da escala. E aí a escala validada é uma escala de 9 itens. Para quem não está entendendo nada do que eu estou falando, validação da escala nada mais é do que tu construir um questionário que realmente possa mensurar liberdade financeira. Então, se tu responde a essas perguntas, nós conseguimos entender se você tem liberdade financeira ou não. Então, pegue papel e caneta e agora vamos descobrir se você é ou não uma pessoa livre financeiramente. A escala é de 1, nunca, a 5, sempre. Então, você vai responder de 1 a 5, sendo que 1 é nunca, 2 é raramente, 3 às vezes, 4 muitas vezes e 5 sempre. Como que vai funcionar? Eu vou falar a pergunta e você vai colocar nessa escala de 1 a 5, tá? Então vamos lá. Eu vou fazer o meu aqui também, peraí. Para eu ver quanto que vai dar. Eu precisava fazer por uma calculadora daí também, né? E aí você faça na sua calculadora aí também. Atividade prática. Isso não é um podcast, gente. Isso é uma aula. Valorizem. Porque, olha, eu me dedico muito para construir. e não é um conteúdo que nós possamos ter acesso tão facilitado aí pelas redes sociais, né? Então, vamos lá. Meus recursos são suficientes para o meu estilo de vida? Então, assim, o dinheiro que tu tem hoje, ele é suficiente pro teu estilo de vida? 1, nunca. 2, raramente. 3, às vezes. 4, muitas vezes. 5, sempre. Vai respondendo que eu vou respondendo aqui também e depois eu digo qual deu o meu resultado. 2, sou capaz de cobrir as despesas de uma viagem de férias?
De 1 a 5. Tenho dinheiro suficiente para investir no meu lazer? E aí não significa necessariamente que tu invista, mas que tu tenha dinheiro suficiente para isso. 4. Minha situação financeira me permite ter uma vida confortável? 5. Sinto-me financeiramente seguro? 6. Minha situação financeira me permite ter as coisas que gosto? 7. Minhas finanças me permitem aproveitar a vida? 8. Eu alcanço as metas financeiras que eu estabeleço para mim mesmo? 9. Meu dinheiro é suficiente para satisfazer as necessidades diárias? Agora, você vai pegar e vai fazer a média de todas as tuas questões. Ou seja, você vai somar todas as tuas respostas, vai dividir por 9 e vai chegar na média. A minha média deu 4,88. 4,88. Ou seja, eu tenho uma liberdade financeira hoje bem significativa. Jéssica, a minha deu 1. O que eu faço? Mais diretamente o que fazer a gente vai seguir um pouquinho mais para frente. Mas o resultado deu o seguinte, né? Se o teu deu 1 a 1,99, você tem muito baixa liberdade financeira. Se você deu 2 a 2,99, tu tem baixa liberdade. Se deu 3 a 3,99, tu tem alta liberdade financeira. Se deu mais que 4, tu tem muito alta liberdade financeira. Então, que foi aqui o meu resultado, né? E aí uma coisa que é interessante nós percebermos, Pituca latindo para um trator. Pituzinha, não. Uma coisa que é muito interessante nós percebermos é que verifica o que abarca, né, essas questões. Essas 9 questões, elas vão ter relação com férias, com alcançar metas, com estilo de vida confortável e compatível com o que tu gosta, com atender às tuas necessidades, com desfrutar da vida, com adquirir o que gosta, com segurança financeira e lazer. Então, tu viu que um dos aspectos, por exemplo, de liberdade é ter sensação de segurança? E para ter segurança tem que ter controle? E para que tu consiga também construir uma vida que tu atenda o teu estilo de vida, tu também tem que ter controle? Então percebe que ser livre não é fazer tudo o que se quer, mas é ter uma sensação de que tudo está no seu lugar. E que tu consegue viver a vida coerente com o que tu gostaria, fazer as coisas de lazer que tu gostaria, sem perder a sua segurança. E eu trago isso porque para mim isso é uma das coisas mais importantes. Por vezes a pessoa ela busca liberdade, mas ela não constrói segurança. Então ela primeiro quer viver livre. E aí ao querer viver livre, ela se aprisiona. Então nunca inverta essa ordem. Primeiro construa segurança financeira para depois construir liberdade. E a tua liberdade, mais uma vez, não é fazer tudo aquilo que tu quer, mas é tu ter a disponibilidade de fazer, como diz as perguntas, né? Eu teria como bancar uma viagem? Sim, não necessariamente eu vou fazer essa viagem. Eu teria como bancar o meu lazer? Sim, não necessariamente que eu fique bancando o meu lazer. Eu consigo manter o meu estilo de vida? Sim. Então, percebe que ela está muito mais relacionada com essa construção de ter a liberdade de fazer aquilo do que efetivamente fazer aquilo, né? Então, liberdade não significa comportamento, significa percepção de liberdade frente à tua condição. Que é o oposto, não o direto oposto, né? Mas que pessoas que têm escassez financeira, por exemplo, não têm liberdade. Por quê? Ela está sempre com aquela sensação de que está faltando algo, né? Aquela sensação de que eu não estou tendo o suficiente para atender às minhas necessidades. Portanto, eu não sou livre, porque ser livre representa eu ter disponibilidade de atender às minhas necessidades, que é uma das questões que foram abarcadas aqui dentro do questionário. Então, é interessante você analisar
essas variáveis, né, na tua vida e o que efetivamente está aí te gerando uma menor capacidade de ser livre financeiramente. E aí, inclusive, nesse estudo, eles fazem algumas comparações sobre variáveis, né? Quem é que é mais... quais são os perfis que têm uma maior liberdade financeira? E aí as conclusões são que homens têm uma maior liberdade financeira que mulheres, que pessoas a partir de 63 anos têm mais liberdade que os jovens, que as pessoas brancas têm mais liberdades que pardas e pretas e que pessoas que têm maior renda têm mais liberdade também. Então, olha que interessante, né? Vai se construindo um perfil. E aí, sempre vem uma crítica em relação a isso, assim, por que os homens têm mais liberdade? E aí, isso teria uma outra grande discussão, que não caberia aqui no nosso episódio hoje. Mas é que, assim, falando de uma forma muito rápida, né? Por vezes é, inclusive, a percepção da mulher em relação à necessidade de segurança que é muito maior que o homem, né? Então, por vezes, até não é do ponto de vista prático, mas do ponto de vista subjetivo, a mulher, ela pode até ter liberdade, mas ela ainda acha que não tem, porque ela precisa mais de segurança do que o homem, e o homem é menos apegado a essas coisas. Pode ser uma justificativa, mas teria que debruçar-se muito mais. E a idade está muito relacionada com ciclo de vida, né? As pessoas muito jovens, elas vão perceber uma vida livre de forma diferente de uma pessoa com 63 anos. E por vezes, isso vai ser inclusive prejudicial, porque a pessoa de jovem, ela vai achar que ela precisa muito para ser livre. Quando, na verdade, quando ela chega nos 63 anos, ela percebe que, olha só, eu estava esperando uma condição perfeita na minha cabeça para que eu pudesse me sentir livre, e quando, na verdade, aquilo que eu esperava ser liberdade não é. Então, reflexões. E sobre a renda, né, o que é interessante perceber é que é óbvio, né, que quanto maior a renda, maior a percepção de liberdade. Só que daí com um adendo importante, né? Esta maior renda também tem que vir atrelada a uma maior folga financeira para que efetivamente tu consiga ter este senso de liberdade. Porque de nada adianta eu ter uma grande renda e uma percepção de folga pequena. Ou seja, viver no orçamento estourado, sabe? Porque se eu vivo no orçamento estourado, eu não tenho recurso suficiente para o meu estilo de vida, porque eu acho que o meu estilo de vida tinha que ser mais do que é. Eu não tenho disponibilidade para um lazer. Eu não tenho disponibilidade e não me sinto seguro, porque eu estou inseguro. Então, sempre quando nós pensamos em construção de liberdade, nós temos que pensar que eu tenho que aumentar a renda e eu tenho que aumentar a folga. Se eu não fizer isso, não vai aumentar minha liberdade.